onde eu recebo hoje o engenheiro agrônomo Roberto Toledo, lá da Ouro Fino, para falar um pouquinho sobre estratégia no manejo de plantas daninhas. Obrigado pela presença aqui no nosso programa e bom dia, Roberto. Bom dia, Tovinho. Nós que agradecemos a oportunidade, né? Falar um pouquinho do manejo de plantas daninhas resistentes, principalmente nas grandes culturas, né? Como a cultura da soja e num dos maiores estados produtores, que é o Paraná. E aí a gente tem como principal forma de controle o glifosato. E algumas plantas são resistentes ao glifosato, algo semelhante a nós, por exemplo, quando ficamos muito tempo tomando um determinado tipo de antibiótico, aí criamos resistência, né? E aí temos que mudar de receita. Assim também é na natureza, na agricultura. O processo de resistência é um processo de seleção natural, como você exemplificou bem, né? O que ocorre com a gente também com alguns medicamentos que a gente acaba tomando aí de forma sucessiva. Como a maior parte da soja hoje no Brasil ela é um material tolerante ao glifosato, ele é o maior herbicida usado de forma contínua. E algumas plantas se tornaram resistentes, nos trazendo bastante problemas aí para a agricultura, né? Mas houve uma polêmica em relação ao glifosato, ainda há um pouquinho de polêmica em relação à utilização do glifosato? Ele é um dos maiores herbicidas utilizados, né? Tem bastante estudado hoje, né? É registrado no Brasil conforme as normas aí da Anvisa, IBAMA e do MAPA. E em termos de agricultura é uma ferramenta essencial. Hoje nós não conseguimos plantar, né? Fazer plantio direto sem essa ferramenta. Sem o glifosato. Sem o glifosato. Para combater plantas daninhas. Exato. Quem são as plantas daninhas resistentes ao glifosato? Hoje nós temos algumas plantas, sendo as principais a buva e o capim amargoso, né? Quem é a buva? A buva é uma planta daninha de folha larga, que ela tem um desenvolvimento muito rápido, né? A Coniza SP tem várias espécies, que ela começou no estado do Paraná e avançou numa velocidade muito grande, tanto para o Rio Grande do Sul como para os estados do Mato Grosso do Sul. Além da resistência ao glifosato, o que ela encontra de campo que faz com que ela avance tão rapidamente? O que apetece a planta, o que dá vigor para a planta, apesar de ser uma erva daninha? É uma planta que ela produz uma quantidade muito grande de sementes e muitas vezes ela é levada para outras áreas com o próprio maquinário e o vento. Maquinário. A própria colheitadeira, né? Quando a gente muda de uma área para outra, você acaba dispersando isso. E esse capim amargoso, quem é? O capim amargoso, ele é, como o próprio nome fala, um capim, né? Uma gramínea, que ele vem do Paraguai e do Paraná, né? Onde a gente tem plantas já com resistência a 16 litros de glifosato. Caramba! Né? E também, pela característica de ter sementes e a dificuldade de controle, se espalhou bastante para o Mato Grosso e agora a gente começa a ter alguns focos no Rio Grande do Sul também. E o que favorece também a propagação dele, assim como você explicou da buva? Tanto pelas máquinas, né, pela colheitadeira, como a produção de sementes também, dispersão por vento, por animais, né? E até por águas, né, de canais de irrigação e tudo mais. E tanto a buva como o capim amargoso não servem para mais nada? Eles são só plantas daninhas ou eles servem para alimentação animal, por exemplo? Não, as duas plantas, o capim amargoso, até o nome dele fala, né, ele tem algumas substâncias não palatáveis ao gado, né? Tá. E a buva é uma planta também que ela não é palatável aos animais. Então, ela nos traz prejuízos aí de competir com a soja, com o milho, com o algodão, até reduzir 80% da produtividade. E aí ela toma conta, culturas. Enraiza e reduz produtividade por conta de tirar nutrientes do solo e competir Exato. com a planta. Competição por água, luz, nutrientes, espaço físico, né? E muitas vezes também pode ter alguma substância química que ela libera no ambiente que pode afetar também o desenvolvimento da própria cultura. Aí que caminho tomar então com relação à buva e ao capim amargoso? Algumas práticas que a gente pode adotar, principalmente pensando em buva. O Rio Grande do Sul tem feito um trabalho muito forte, Paraná também inicia esse trabalho, que é a rotação de soja com o trigo, né? O trigo ele consegue baixar um pouco a população da buva nas áreas onde a gente faz a rotação de culturas. Alguma explicação para isso? Pela própria competição do trigo com a buva e a eliminação de algumas sementes da buva no sistema. E também pelo fato da gente usar outros herbicidas diferentes do glifosato na cultura do trigo. Nós usamos mecanismos de ação diferentes
e aí quebramos esse processo de seleção de resistência. Sem fazer essa rotação de culturas, existe algum herbicida que possa ser utilizado diretamente, se você não vai fazer a rotação, por exemplo? Nos estados onde a gente não consegue fazer rotação com trigo, a gente tem trabalhado muito forte com a rotação de herbicidas. Então, principalmente o uso de pré-emergentes, né? Utilizamos mecanismos de ação diferentes do glifosato para ampliar o espectro de controle e ter um residual, inclusive no solo, aí, evitando que as plantas se propaguem e se reproduzam. Elas já aparecem em outras regiões do Brasil ou as características da região sul favorecem a sua propagação? Tanto a buva como o capim amargoso, praticamente ele aparece nos principais estados produtores de soja brasileiro, Mato Grosso do Sul, que é bastante preocupante, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás, né? Alguma coisa em Minas e São Paulo também. Então já está bastante disseminada essas infestações. E isso tem encarecido também o plantio da soja e do milho, porque é mais um produto a ser aplicado, né? Sim, além de você ter a perda de produção, de produtividade, né, você tem a elevação do custo de produção em função do herbicida, né? Em alguns casos chegando a 30% a 60%, um custo maior, quando a gente pensa no primeiro ano de produção. O que o agricultor nacional tem que analisar é que se ele não fizer o controle, o manejo bem feito dentro do primeiro ano, esse problema ele vai aumentar ao longo dos anos e aí ele não vai ter sustentabilidade no sistema de produção. Então é necessário que ele invista agora para mitigar esse problema e realmente ter uma sustentabilidade no sistema de produção. Além da solução química, alguma boa prática que possa ser utilizada pelo agricultor para controle da buva e do capim amargoso? Nesse contexto, a própria empresa ela trabalhou no conceito do Focus, né, 360, que é analisar vários aspectos do sistema produtivo. Então, estudar a fundo a biologia e a reprodução dessas plantas daninhas existentes, a conversar com os principais especialistas, e aí vem o fato do porquê o estado do Paraná, né? Onde a gente tem vários pesquisadores com alta especialidade realmente no manejo de resistência e disseminar essa informação para os demais estados, olhando aí os diferentes portfólios. Desculpe, esqueci de abaixar o telefone. Tá. E aí, principalmente em relação ao Paraná, você dizia que você trabalha com vários pesquisadores, onde a gente consegue promover discussões de técnicas de manejo, tanto com rotação de culturas, como rotação também dos próprios herbicidas. Ok, Roberto, agradeço a sua participação aqui. Para quem quiser mais informações, quais os contatos de vocês? É no site da Ouro Fino, www.ourofinoagro.com.br. Ok, obrigado pela presença aqui. Fazer um rápido intervalo e aproveitar para desligar o meu telefone aqui, que eu estava suspeitando que eu tinha deixado ele ligado, suspeitando. Aí ele acabou de confirmar. Obrigado pela presença, forte abraço. Obrigado também, um abraço. Vou fazer o rápido intervalo então e nós já voltamos com o Dia a Dia Rural do Terra Viva, o canal que planta e cria o futuro. Até já!